Olá, eu sou Larissa Luiz Ribeiro, ex-concurseira e atualmente juíza na Vara Criminal aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Esse é meu primeiro vídeo no canal, no qual eu vou utilizar esse meio para falar de concurso público, desde a primeira fase até a fase oral, bem como trazer dicas de processo penal e sentença criminal, que é a área que eu atuo diariamente. Antes de mais nada, concurso público é para pessoas comuns que não desistem da caminhada, elas persistem até a aprovação. Aquela frase que todo mundo fala, a gente não presta concurso para passar, mas até passar, porque a caminhada é longa, ainda mais em concursos mais complexos, que tem mais de uma fase, que é o caso da magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado. Eu estudei numa faculdade privada, não era tão boa. E aí depois eu engravidei. Fui para uma faculdade da cidade dos meus pais que, né, segundo as pessoas ainda não deixava a desejar. Eu não acho isso, porque graças à faculdade eu pude me formar, eu tive meu filho e eu angariei outros passos. Mas as pessoas tendem a achar que faculdade pública é melhor que a privada, que determinada faculdade assim ou assado vai te fazer diferente. E para concurso público, sinceramente, isso pouco importa. E hoje em dia, até se você quiser advogar, talvez você vai ter uma dificuldade no começo, você vai ter uma certa desvantagem, mas se você mostrar que você é bom de serviço, não importa muito o local que você formou. Tirando isso por base, me formei numa faculdade mediana. Fui uma aluna mediana, não me orgulho disso. Então, se você está na faculdade aí e tem a opção de começar desde o primeiro ano, formando sua base, estudando, faça, porque é muito importante. Fui aquela aluna mediana, tirava notas boas em algumas matérias, penal, processo penal, constitucional, mas que eu não gostava, tirava a média e continuei a faculdade. Estagiei na vara criminal da minha cidade, o que me fez querer a magistratura. Por isso que eu falo também, para quem está na faculdade, é muito importante estagiar. A pessoa fala, eu quero ser advogado, vai estagiar no escritório de advocacia. Eu quero ser delegado, vai estagiar na área policial. É muito importante a gente saber com o que a gente vai trabalhar, o que vai estar nos esperando. Terminada a faculdade, eu passei na OAB antes de me formar, no 9º período. Em outro vídeo eu posso falar sobre isso. Me dediquei muito, não foi fácil. A segunda fase foi criminal, deu tudo certo, peguei minha carteirinha. Fui convidada para advogar com uma colega, que o marido dela já era advogado, que foi que me deu suporte, auxílio, porque eu trabalhava, fazia os meus casos e estudava. E como é que foi essa preparação? Eu lembro que eu saí da faculdade, eu não tinha base, eu estava perdida. Eles não ensinam a gente nem a sentar, né? Nossa, a primeira audiência é uma tragédia. Eu lembro como se fosse hoje, porque o meu primeiro cliente foi o meu pai, no juizado especial. E falei, meu Deus, eu preciso ser uma boa advogada para ele, né? E deu tudo certo, mas isso a gente aprende na prática. E da mesma maneira, concurso. Me matriculei num cursinho, em 6 meses eu fiz um bom caderno. Aprendi a estudar, porque eu também não sabia. As pessoas, a gente tinha aquele bordão, aula dada, aula estudada, mas ninguém te fala que você tem que ou fazer resumo, ou que você tem que falar em voz alta, como você grifa. Isso tudo eu fui aprendendo ao longo da caminhada. Eu fazia provas antes mesmo de ter os 3 anos, em locais próximos que era mais em conta, mais barato, porque concurseiro todos, né, a gente fica esperando passar para ter uma condição melhor. E como eu morava no interior de Minas, dava para eu ir de ônibus São Paulo, Belo Horizonte e Rio. Então, sempre que tinha prova, e eu podia, porque tinha colegas, amigas que moravam lá, eu ia e ficava na casa delas, ou seja, eu poupava, era o dinheiro do ônibus e o dinheiro da inscrição, que já era um dinheiro, né, gente? E ia fazer essas provas. Eu lembro, a primeira prova que eu fiz foi o Ministério Público de São Paulo. Não era a prova que eu queria, mas eu utilizava aquele método. Ir lá, ver atenção, conversar com as pessoas. E quando eu fiz esse Ministério Público de São Paulo, estava tendo a oral do TJ de São Paulo. E eu fui lá assistir. E quando os desembargadores começaram a fazer as perguntas, eu comecei, meu Deus, eu sei responder isso. Nossa, eu sei responder isso. Eu fiquei sabendo, o que eles querem numa prova oral? Eles querem só analisar se você se porta
como o agente do cargo, se você se porta como uma juíza, como um promotor de justiça, porque o conhecimento já está na sua cabeça. As perguntas eram simples, mas aquela pressão de responder, aquela pressão de eu tô com o pé para dentro da porta e com o pé para fora, é tenso. E nesse dia, eu lembro direitinho, eu sentei do lado de um cara que estava na fase oral do TJ Minas. E a gente conversou e eu falei, meu Deus, eu acho que eu nunca tinha conversado com alguém mais novo que estava numa fase oral. E ele já estava estudando há um tempo, mais de 5 anos, e eu lembro que eu falei assim, o meu plano é passar até 5 anos. E ele falou assim, mas e se você não passar? Aí eu falei, não, mas o meu plano, eu na minha cabeça, meu plano é 5 anos, vai dar certo, tem que dar certo. Pra vocês verem que mesmo a pessoa que tá passando por aquilo, às vezes ela fala determinada frase sem maldade, mas que pode interferir, porque quando a gente está estudando é puxado. A gente parece que vê a vida de todo mundo acontecendo, tá todo mundo viajando, chega no final de ano, o povo vai pra praia, e aí você tá lá, você não tem grana, porque a grana que você tem, você tá guardando para fazer as provas, porque, né, elas são caras, é um investimento, você tem que comprar livro, fazer cursinho, é uma fase complicada. Às vezes as pessoas romantizam, mas não é para romantizar. Tem que saber, tem que ter consciência de que é difícil, mas não é impossível. E eu comecei a fazer provas. Eu lembro que eu passei numa fase, eu tive dificuldade de passar na primeira fase. E, na minha opinião, é o grande funil, porque depois que você começa a passar na primeira fase, você deslancha nas provas. O problema é se você alcançar a nota de corte na primeira fase. Eu ainda não tinha a base sólida, eu passei no TJ São Paulo, mas não tinha passado na segunda fase. E aí eu já estava estudando há um bom tempo. Eu fiz Gente, essa eu fiquei abalada. Eu fiz o TJ São Paulo, eu fiz 85. A nota de corte naquele site Olho na Vaga dava 85. Eu já estava estudando para a segunda fase. Anularam 3. Eu não fui beneficiado, a nota de corte ficou em 86. Nossa, nesse dia eu fiquei... Não foi um dia não, acho que eu precisei de uma semana ou mais para me recompor. Mas logo veio o TJ Mato Grosso do Sul, eu fiz a primeira fase, eu fiquei com a nota bem alta na primeira fase, então logo já comecei o estudo para a segunda. Fiz a segunda fase, fui muito bem na segunda fase também. É aquela coisa, quando a prova é para ser sua, Deus te empurra, mas você tem que estar preparado. Eu lembro que eu tirei 8 na sentença civil e 9 na sentença criminal, eu fiquei, meu Deus, como assim? E aí, nessa prova nossa, salvo engano, foram 59 para a fase oral e eram 25 vagas. E desses 59, tinham vários juízes já de outros estados. Na minha cabeça eu pensava assim, meu Deus, como que se tem vários juízes, né? Quem sou eu na fila do pão? Porque a gente tende a sempre achar que o outro é melhor que a gente, que o outro tá mais preparado que a gente. E a gente nunca vai achar que a gente tá preparado até que a gente passe. Eu lembro que eu vim fazer a inscrição definitiva, a gente conversou. Eu fui num dos últimos dias, salvo engano, o penúltimo ou o antepenúltimo. E eu lembro que a gente saiu pra lanchar e esse cara já era juiz, não lembro onde. Ele falou assim, que o concurseiro, tudo que fala a gente já estremece, né? Não, porque fazer prova nos primeiros dias é melhor, porque aí eles já te escolhem, quem fica pro final. Eu falei, putz, eu não sou juíza, eu já tô no final, não é pra mim, né? Mas, lembro que eu conversei com a minha mãe, abstraí, fiz um curso de prova oral no Rio de Janeiro. Gente, eu queria ter o vídeo dos meus cursos de prova oral, porque assim, olha, foi uma transformação. Eu era muito tímida, muito retraída, falava muito meiga, cantava, porque mineiro arrasta as palavras. Então, foi um grande passo. Meus colegas que treinaram comigo lá sabem como que foi desafiador. Minha mãe veio comigo para a prova oral e na magistratura a gente sorteia o ponto com 24 horas. E, gente, quando vocês forem fazer prova, for escolher alguma coisa, pense em positivo. Nunca pense naquilo que vocês não querem. Tinha um único ponto que eu não queria. Adivinha qual ponto que eu fui sorteada? O pensamento tem poder. Eu fui lá, Deus, não deixa esse ponto, não deixa esse ponto. Puxa, peguei esse ponto. Por quê? Eu era muito boa em constitucional e aí eu queria pontos
mais legais. Eu peguei o ponto que era Lei Orgânica do Estado de Mato Grosso do Sul. E a Constitucional era só isso. Peguei, fui pro hotel. Eu lembro que eu dividi 1 hora para cada matéria. As matérias que eram menores, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e Adolescente, foram tipo 20, 30 minutos. Eu pedi pra minha mãe imprimir a Lei Orgânica do Estado, que era a última hora. Eu tive a hora do almoço também. E na hora que chegou, salvo engano, era umas 7 horas da noite. Eu falei, agora é a hora de ler a lei. Li a lei, aquela leitura difusa. Li a segunda vez, grifei. Li a terceira vez, os grifos, e falei, agora eu fiz o meu melhor, seja o que Deus quiser. Fui pra prova, no dia eram 4 candidatos. E a gente podia, eu era a terceira, a gente podia ficar lendo o material. Eu só levei a lei da Organização Judiciária do Estado. O primeiro colocado fez uma pessoa, depois fez o primeiro colocado que fez na minha frente, depois fui eu e depois foi um outro colega que também passou. E eu sentei, eram 3 desembargadores e um advogado, fizeram as perguntas. Na hora que chegou no desembargador, que era a lei orgânica, eu lembro direitinho. Ele pegou e falou assim, a senhora é mineira, a senhora sabe quantos desembargadores tem no Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Aí eu, não. E aqui, a senhora sabe? Eu sabia, falei. Aí ele fez outra pergunta. Sabe qual que era a pergunta? Era a última coisa que eu tinha lido grifado na minha lei. Na hora que ele perguntou, eu dei um sorriso de orelha a orelha por dentro. Respondi e quebrou o clima. Ele falou assim, nossa, mas a senhora tá com muita vontade de vir pro estado. Eu falei, o senhor pensando, o senhor não sabe quanto que eu tô com vontade. E aí ele fez mais umas 2 perguntas, eu não sabia a resposta. Eu falei, excelência, não me recordo no momento. Muito calma, muito tranquila. Terminei a prova, a gente não podia assistir às provas dos colegas, então eu saí, o policial já vinha lá para te acompanhar, e a esposa desse colega que ia fazer prova depois de mim veio conversar comigo, falou, eu precisava te falar que você foi muito bem. Eu falei, sério? Eu, na minha cabeça, né, tinha... Ela falou, não, foi. Eu falei, que bom, enfim, eu saí da prova tranquila, em paz, que eu tinha feito o meu melhor, que se fosse pra ser, ia ser. E eu pedi muito pra Deus, que se eu reprovasse, que era pra Ele me dar forças pra continuar estudando, porque a prova oral é muito complicada. Você tá aquela coisa, você tá se enxergando como juíza, você já tá com a toga, você já tá pensando na primeira sentença que você vai assinar, mas mesmo assim você não tem nada. Fui embora, no dia que saiu no Diário Oficial, muita gente reprovou. Então eu lia lá, reprovado, reprovado, reprovado. Meu nome é Elia, vai lá pro meio. Eu pensei assim, eu também fui reprovada, né? Tipo, normal. Aí tinha uma aprovada. Gente, eu quase caí da cadeira. Aí eu chamei minha mãe, você tá lendo direito? Minha mãe, tá aprovado, Larissa. Aí eu fiquei esperando os colegas mandarem mensagem pra saber se eu tava aprovada, porque até então eu não tava acreditando. Desses 59, deve ter tido alguma abstinência, não me recordo agora, mas passaram só 19. Então foi bem triste, porque muitos colegas não passaram, mas aí depois eles passaram em outros estados. E a hora que você vê o seu nome lá aprovado, é indescritível. Eu acho que só quem passa por isso, e a família que passa por isso, sabe como que é. É a realização... eu não sei, gente, eu fico até emocionada, porque é a consolidação de um sonho, não só seu. Era o meu filho, eram meus pais, todo mundo comprou esse sonho. E aí foi pro CNJ, teve uma liminar, o concurso quase foi anulado, mas no mérito foi afastada a liminar. A gente tomou posse dali uns 6 meses, 8, não me recordo. A posse foi 19 de julho de 2017, não tem como esquecer, esse ano a gente vai fazer 6 anos de posse. Eu fui juíza vara única por deu 4 anos e meio, e agora tô na vara criminal. E o que é legal, esses dias alguém mandou mensagem no condomínio falando que colocou o apartamento à venda porque ela tinha passado no Ministério Público de Minas Gerais. Eu nem a conheço, mas eu fiquei tão feliz por ela, porque eu fiquei pensando, ai meu Deus, aí volta a memória, volta a tudo aquilo que a gente passou, porque parece quando a gente não conta, a pessoa que vê de fora fala assim, foi fácil. Não, gente, não foi fácil. O que eu tenho a dizer pra vocês é que é difícil pra todo mundo, mas não é impossível.
Ah, mas eu tenho um primo, uma amiga. Sempre vai ter uma pessoa que passou com menos dificuldade, porque sempre tem umas pessoas excepcionais no caminho, mas essas pessoas é exceção. Então, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum, que fui mediana na escola, estudei numa faculdade, ok, mas que eu sou muito grata. Eu não gosto de falar mal da minha faculdade. Meu cachorro dando show aqui. E eu sou grata a tudo isso. Eu quis compartilhar para você se inspirar também. E quais as dicas, se eu pudesse te falar hoje? Ah, o que eu faria? Tem a fórmula mágica? Se eu tivesse essa fórmula mágica, eu já estava rica, já tinha vendido e todos os outros. Não existe essa fórmula mágica. Existe constância, disciplina. Você vai continuar aquilo que você estava fazendo. Imprima o seu edital dos sonhos. Ah, qual que é o seu edital dos sonhos? Na minha época, era o TJ São Paulo. Por quê? Eu era de Minas, o pai do meu filho era de São Paulo, então eu queria ficar num local que era próximo para todo mundo. E eu imprimi ele, só que abria os estados que eu queria prestar, eu ia lá e ia ver o que tinha de diferente. Ah, Mato Grosso do Sul tem determinadas leis, Minas Gerais tem outras leis, e imprimia, e assim ia. Fiz uma base sólida. O que é a base sólida? São as matérias que mais caem, que mais tem peso. Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. E as duas que, na maioria das vezes, as pessoas não têm tanta facilidade, que é empresarial e tributário. Depois disso, faça metas diárias, semanais, mensais e semestrais. Por quê? Quando você vence uma meta diária, sei lá, você se comprometeu a estudar 3 horas no dia, 4 horas no dia. Chega ao final do dia, você cumpriu, você se sente vitorioso. Você começa a angariar esforços. Semanal. Chegou sexta-feira, bateu meta, sei lá, final de semana utiliza para fazer exercício, utiliza para simular a prova ou vá realmente fazer a prova. Mensal, qual que foi a sua meta mensal? Porque você tem que ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. Lembrando que o concurso é uma corrida, uma maratona, não é 100 metros rasos, né, na prova da Olimpíada que a gente vê. Então, você não dá um gás, você tem que dar um gás prolongado, senão não vai ser sustentável. Igual a pessoa fala assim, ah, mas e se eu só estudar 10, 15 horas por dia? Gente, a pessoa não vai sustentar por muito tempo. E se eu deixar de sair? É lógico que quando a gente está estudando, a nossa vida social fica mais restrita, a gente escolhe melhor quais programas a gente vai fazer, porque a gente está cansado, o tempo que a gente quer ficar com a família. Então, tudo isso tem que ser muito pensado. Leia muita lei seca, não tem jeito. É decorar o vade-mecum, os aspectos principais. O meu vade-mecum tinha tanto esquema até para grifar, que quando eu tava na prova, eu lembrava a cor que tava grifado. A lei orgânica, quando eu fui fazer a prova, eu lembro até hoje, era laranja que eu tinha grifado a resposta pro desembargador. Jurisprudência, não tem jeito, tem que ler jurisprudência, STJ e STF. E faça exercícios sobre o assunto e corrija. Não adianta você fazer exercício e não ir lá ver o que se errou. As questões de prova, elas se repetem, e elas se repetem muito, não é pouco. Deixa eu ver se eu falei tudo. Qual que é o tempo? Às vezes, eu sempre recebo essa pergunta na caixinha lá no Instagram. Qual que é o tempo, a média? Gente, a média é de 3 a 5 anos para a pessoa ser aprovada no concurso. Tem gente que passa com menos, tem gente que passa com mais. Pode acontecer diversidades no meio do caminho. A pessoa às vezes casou, a pessoa mudou de cidade, a pessoa teve filho, algum parente muito próximo faleceu. Então, não tem jeito, tudo isso é computado. Aí a pessoa, sempre que começa a estudar, fica naquela ânsia de querer passar logo. Mas presta atenção, você tem que ficar com ânsia de fazer uma base sólida. Porque não adianta nada. Você chegar, aconteceu comigo, passar nesse TJ São Paulo, num primeiro bem antes, eu não tinha a base sólida, não adiantou nada, porque eu não passei na segunda fase. Esses dias eu vi, tem uma frase muito legal do Henry Ford. Obstáculos são aquelas coisas que eu invento quando eu tiro o olho do alvo. Então, você tem que se visualizar no cargo, sabe?
visualizar, eu vou usar o vestido tal na posse, eu vou me maquiar de tal maneira, a minha família vai comigo. Venda esse sonho também pra família, porque esses dias eu recebi uma outra caixinha na pergunta, a pessoa falou assim, mas como que eu faço os meus pais entenderem que eu estou estudando? Olha só, primeiro, você tem que vender esse seu sonho pra sua família. Outra coisa, você tem que se dedicar, porque eu vejo casos de pessoas que falam assim, eu estudo pra concurso, mas chega final de semana, tá na praia. A pessoa mora na praia, tá indo pra academia no meio da tarde, sendo que passa 2 horas na academia. Aí o pai tá vendo aquilo, o pai fala, oxi, mas a pessoa não tá estudando, entendeu? Então não se engane. E lembra, você não compete com os outros, você compete com você mesmo. A nota de corte tá ali, ela sempre vai existir. Mas depois que alcançada a nota de corte, só depende de você. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu vou trazer conteúdos 2 vezes na semana, às terças e às quintas, sobre concurso, primeira fase, segunda fase, sentença criminal. Vou falar sobre processo penal, que é o que eu atuo diariamente, então é o que eu atuo desde quando eu era estagiária. Tom tá bravo. Dá oi pra câmera, porque ele ficou atrapalhando o vídeo. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, compartilha, é assim que fala, né? Compartilha, curte, envia pro colega e também deixa lá no meu Instagram ou aqui nos comentários olha, Braveza, o que vocês querem que eu fale mais específico, que também vai me ajudar a trazer os conteúdos, tá joia?